Eu gostaria de iniciar aqui falando da crise que tivemos há poucos dias com a greve dos caminhoneiros. A consequência que foi muito traumática para o país, com perdas econômicas inestimáveis. Nós que somos do Mato Grosso e o seu estado também, um estado muito produtor de proteína animal, principalmente os pequenos animais, a suinocultura, a avicultura, e que os empresários sofreram prejuízos enormes. Também os produtores de leite, que tiveram que jogar leite fora, né? E no meu estado, muitos produtores, que lá são a maioria grandes produtores desses animais de pequeno porte, os frigoríficos todos parando, muitos deles pararam totalmente o funcionamento. E nós todos defendemos naquele momento, inicialmente, e apoiamos com que o Brasil tivesse mais agilidade para resolver o problema da crise. Claro que o caminhoneiro que sofre no dia a dia, né, que contraiu empréstimos, que comprou esses caminhões, principalmente através do Moderfrota, e aí creio que o governo não teve um critério realmente, porque a indústria automobilística queria produzir mais, gera emprego, mas, infelizmente, o excesso de produto, de caminhões, levam a concorrência realmente até, às vezes, predatória. Aí discutiu-se muito a questão do preço do frete mínimo. Em outros momentos, lá na greve, quando discutimos a lei dos caminhoneiros, esse assunto foi abordado e sempre entendemos que esse tabelamento dificilmente ele teria a sua eficácia. E o governo continua aí negociando com os caminhoneiros, mas ficou provado que o governo não teve a capacidade de, em tempo e na hora, tomar as providências, tanto é que isso avançou demais. Mas agora é a hora de resolver os problemas que ficaram, né? Temos que ter atenção com os produtores, aqueles que estão lá produzindo e que receberam os prejuízos. E aí tivemos, inclusive, hoje também com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, onde o governo já está definindo novas linhas de crédito, porque essas pessoas não podem ser penalizadas ou quebrar, inclusive, parar a atividade, que seria muito pior para o Brasil. Mas outro aspecto também, senhor presidente, que nos traz a preocupação é a questão das multas que foram feitas, né? As multas impostas aos caminhoneiros e também às empresas, porque teve uma investigação muito grande, eu acho que foi correta, porque alguns abusaram, não tem dúvida disso. Mas ontem nós, inclusive, tivemos uma reunião com vários deles, onde liderado pelo Aldo Locatelli, que é um grande empresário da área de distribuição, e ele juntamente com a empresa, eu vou citar uma aqui, que é a Carvalina, o Djalmo Fedrizi, e ele nos apresentava que ele, na verdade, não estava na greve, mas que um dos caminhões, que participava até do comboio pela própria Polícia Rodoviária Federal, teve que paralisar em função do movimento. E lá foi fotografado esse caminhão e foi multado em 11 milhões de reais. 11 milhões de reais, apenas um caminhão, que foi detectado ou que estava lá paralisado no movimento. E o que nós já estamos aqui preocupados é porque também não adianta essas multas ficarem aí em condições que não é possível pagar. Então, eu creio que, como os próprios empresários disseram, nós até concordamos que aqueles que abusaram tenham que ter as multas pesadas, mas aqueles que estiveram lá manifestando de forma ordeira, tem que ter a multa. Pode até ter, mas tem que ter o bom senso. Não é possível apenas um caminhão receber uma multa desse montante. E aí nós estamos aqui exatamente para buscar o bom senso do governo, até da Justiça, porque teve uma decisão também do Supremo Tribunal Federal. E já dialoguei bastante, hoje estive com o ministro dos Transportes e creio que, neste momento, é preciso mais do que nunca a temperança, é preciso mais do que nunca com que o governo possa resolver esta questão para que a gente tenha uma tranquilidade para o futuro. Daqui a pouco virão as eleições e não pode ser o momento das eleições o momento para que esses movimentos se
aflorem novamente. Aí vamos fazer uma convulsão total nesse país. Por isso eu quero aqui colocar a minha posição bem clara ao presidente da República, a todos os ministros envolvidos na área, e espero que esta questão também seja solucionada o mais rápido possível. Senhor presidente, também hoje nós estivemos no Ministério de Transportes, acompanhado de várias pessoas aqui. O senador Zé Medeiros lá esteve presente, o senador Blário Maggi na condição de ministro, mas também de senador, vários outros deputados para discutir sobre a questão da concessão dos aeroportos de Mato Grosso. E agora, no próximo dia 19 de junho, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, realizará em Cuiabá uma audiência para recolher sugestões da sociedade a respeito do edital e também o contrato de concessão de 5 aeroportos de Mato Grosso. A começar pelo aeroporto da nossa capital, o aeroporto Marechal Rondon, localizado em Várzea Grande, a cidade metropolitana ali da nossa capital. No mesmo pacote serão concedidos também os aeródromos de Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis e Barra do Garças. E esses debates, senhor presidente, temos avançado exatamente porque estivemos juntamente com a bancada federal tratando do tema, que é um tema extremamente relevante para o nosso Estado. E a presença do ministro Blário também lá estava muito mais como senador, porque nós somos 3 senadores da nossa querida Rondonópolis, a minha cidade natal. Acho que é o único estado nessa condição em que os 3 senadores são da mesma cidade. E nesta audiência estava lá representante o movimento das mulheres de Rondonópolis. A Tânia Maria Balbinotti, ela representando ali com outras tantas mulheres, porque vem cobrando há muito tempo que o nosso aeroporto hoje não vem funcionando a contento. E achei extremamente importante a presença dessas mulheres, da sociedade rondonopolitana, porque lá também estava o presidente da ATC, aliás, representando a ATC, o Miguel, que ele é o secretário executivo da ATC, que é a Associação de Transportadores de Carga. E essa reunião, senhor presidente, foi extremamente proveitosa e onde discutimos lá toda essa concessão. E essa concessão eu considero assim, de extrema relevância para Mato Grosso, já que esses aeroportos interligam importantes cidades do meu estado. Com mais de 900 mil quilômetros quadrados, Mato Grosso se caracteriza por longas distâncias e cobra, portanto, também a interligação por via aérea. Além do mais, estamos inaugurando um novo caminho. Pela primeira vez, será possível promover uma concessão em bloco, isto é, vários aeroportos em uma única concorrência. Tem tudo para ser, sem dúvida nenhuma, um case de sucesso. Trata-se de um modelo que trabalhamos muito junto à Secretaria Nacional de Aviação Civil e que considero que seja um bom caminho para atrairmos os necessários investimentos para aeródromos com características regionais, ou seja, no linguajar comum. Quem pegar a concessão vai pegar o filé, que é a capital, mas também vai pegar um osso coberto de carne, que dá para ainda fazer uma boa sopa. Claro, porque essas cidades são cidades que vão desenvolver muito. Sinop é a capital do Nortão de Mato Grosso, que está desenvolvendo e vai desenvolver bastante. Rondonópolis já uma cidade consolidada ali, mas agora acabamos de criar a Universidade Federal de Rondonópolis e é uma região que está verticalizando a sua economia. Da mesma forma, a Barra do Garça, uma região que todo o Araguaia, eu sempre tenho dito, que é a região que vai mais desenvolver no país. Porque essa região, senhor presidente, tem mais de 3 milhões de hectares abertas, prontas para a agricultura. Claro, só precisa da infraestrutura, mais estrada, mais a oportunidade de ferrovia, que também tem uma ferrovia projetada, para que essa região possa explodir. E eu sempre tenho dito aqui, também Alta Floresta é outra região com a característica um pouco diferente, mas que também a agricultura já está entrando muito. E eu sempre tenho dito que Mato Grosso, Mato Grosso é o maior produtor. Só a região do Araguaia tem capacidade de produzir tudo o que produz Mato Grosso hoje. E Mato Grosso tem capacidade de produzir tudo o que o Brasil produz hoje. E aí, continuando, senhor presidente, já em 2016, enquanto membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, nós discutimos muito essa modalidade com toda a sociedade
E o resultado dessas discussões foram incluídas no relatório sobre o Programa de Desenvolvimento de Aviação Regional, que estava sob avaliação dessa comissão naquele ano que fui relator. Nessas discussões, registramos a grande aceitação da ideia de concessão desses aeroportos para a iniciativa privada, que passará a ter a responsabilidade de fazer investimentos e ampliar a malha aeroviária do Brasil, oferecendo novas oportunidades para o transporte de cargas e também de passageiros, claro. Como todos sabem, o governo federal decidiu reduzir o número de aeroportos contemplados no Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, anunciando que, em 2012, com o objetivo de atrair voos comerciais para cidades do interior, o programa foi alterado em agosto de 2016. Dos 270 aeroportos previstos no plano inicial, 94 deles foram cortados do programa. No novo plano de investimento, o governo federal promete investir em 176 terminais regionais, sendo que desse total, 53 são considerados prioritários. E aí, senhor presidente, felizmente, entre esses estão 5 aeroportos de Mato Grosso, que foi outro trabalho muito intenso que fizemos junto ao Ministério do Transportes, claro, e Aviação Civil também, já que o Ministério do Transportes hoje é o Ministério da Infraestrutura. E 3 desses aeroportos, inclusive, fazem parte do convênio que destina 18 milhões de reais para investimentos em reforma, ampliação e compra de equipamentos. No caso de Sinop, que está no pacote de concessão em grupo, e também os de Cáceres e Tangará da Serra, que são 2 cidades muito importantes. Cáceres é uma cidade estratégica. É bom que se diga, senhor presidente, eu tive novamente o prazer de estar lá agora, nessa sexta-feira, ao lado do prefeito Francis Mares, da vice-prefeita Eliane, vereadores, liderança, enfim, de dezenas de pessoas participando das festividades do maior festival internacional de pesca, que é um dos maiores eventos do calendário turístico brasileiro. E aí eu quero destacar que Cáceres contará, e espero que seja logo, com a zona de processamento de exportação, na verdade, uma ZPE de fato, porque ela já existe, mas está longe de ser viabilizada como complexo. Essa ZPE pronta, sem dúvida nenhuma, vai representar grande avanço para a região. E aí espero que o governo do Estado consiga resolver o imbróglio que está lá entre a construção e que não termina nunca. Mas Cáceres está à margem do Rio Paraguai, cuja hidrovia está em plena operação. Trata-se ainda de um polo de turismo e, certamente, os investimentos no aeroporto local de Cáceres trarão resultados imediatos. E ainda outro aeroporto contemplado é o aeroporto de Tangará da Serra, que é polo agrícola e de turismo também, uma das cidades que mais cresce no estado de Mato Grosso, e que temos lá o prefeito Fábio Junqueira, o vice-prefeito Renato Gouveia, que inclusive é do nosso partido PR. Já Sinop, que é um polo da região norte de Mato Grosso, situada ao longo da BR-163 e por onde passa grande parte da carga de produtos agrícolas que vão para os portos na região norte do país. E aí, inclusive, hoje na audiência discutimos muito a questão da BR-163 e a necessidade de mais investimento na BR-163, principalmente na sua manutenção, restauração, para que toda essa carga do norte de Mato Grosso possa alcançar os portos do Arco Norte, principalmente o porto de Miritituba. E Sinop também é administrada pela prefeita do PR, a nossa companheira a prefeita Rosana Martinelli. Mas, senhor presidente, os investimentos mais volumosos foram feitos no aeroporto Marechal Rondon, que é o nosso aeroporto de Cuiabá, a principal porta de chegada para quem visita Mato Grosso. O aeroporto já foi considerado um dos piores do Brasil, mas os investimentos que estão sendo feitos pelo governo federal, através da Infraero, garantiram uma performance mais adequada ao grande volume de passageiros e cargas ali registrado. As obras ainda não foram concluídas e o atraso é de mais de 4 anos. Não foram poucas as vezes que estive em audiência na ANAC e em outros órgãos do governo federal para tratar dessa obra. Claro que mais especificamente na Infraero.
Agora falta pouco para ser concluído, mas o convênio que havia sido feito com o governo do Estado, ele expirou, o governo não renovou e cabe agora à Infraero, então, tomar a decisão de concluir os detalhes finais do aeroporto. Nesta semana, eu quero dizer que recebi a notícia de que o governo da Bolívia autorizou finalmente a realização de voos comerciais entre Cuiabá e Santa Cruz, de onde é possível acessar outros países da América do Sul e até os Estados Unidos e Ásia. Acredito, senhor presidente, que o aeroporto de Cuiabá pode se transformar em um aeroporto hub, contratando voos para todo o nosso continente. Tenho defendido essa ideia há anos, porque precisamos, principalmente, integrar aqui com os países que estão próximos, os países andinos e todos os países da América do Sul. Dessa forma, quero dizer que a audiência pública que será realizada no dia 19 é fundamental a participação da sociedade. Ver esses aeroportos estruturados, sem dúvida nenhuma, é um grande anseio de toda a nossa sociedade. Além do estudo para a concessão em bloco de aeroportos nacionais e regionais e licitação de um bloco de aeroportos com projeto piloto, como esse que estamos aqui falando de Mato Grosso, como alternativa complementar ao Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional, apresentamos várias outras sugestões que estão de posse do governo e lá na audiência pública, sem dúvida nenhuma, será o momento ideal também para que a sociedade possa apresentar. Por exemplo, a definição dos aeroportos hub regional e também hub nacional por região, priorizando os voos de aeroportos regionais aos hubs para aeroporto de acesso à malha de voos nacionais. A exigência de integração operacional mínima entre empresas aéreas, operadoras de rotas regionais, subsidiadas e empresas aéreas nacionais, em especial quanto a horários de partida e chegada e procedimentos de conexão, entre outras. Portanto, senhor presidente, há muito que estamos envolvidos nesse trabalho e como senador, como membro efetivo da Comissão de Infraestrutura e também como presidente da Frente Parlamentar de Logística, de Transporte e Armazenagem, sempre estamos discutindo e esperamos que isso seja feito o mais rápido possível. Com o apoio da bancada, trabalhamos muito para ver solucionado de vez os problemas técnicos e estruturais que assombram os terminais aeroportuários, não apenas de Mato Grosso, como em boa parte do país. Sinceramente, senhor presidente, espero que sua operação pela iniciativa privada possa representar um salto de qualidade na vida dos moradores dessas regiões do nosso estado, particularmente de toda a região amazônica. Por isso, eu quero aqui agradecer a todos aqueles que estiveram lá na audiência pública conosco e tenho certeza que esses avanços acontecerão. Claro que essa concessão não é algo de curto prazo, mas espero que ainda este ano possamos ter a licitação para que possamos, então, concluir essa alternativa de integrar toda a Amazônia com o resto do país e, claro, o estado de Mato Grosso. Muito obrigado pela tolerância, presidente.